Talvez você esteja aqui e você precisa de repente de Deus. Talvez você esteja aqui e você precisa de um mover de Deus, de um mover sobrenatural do Senhor. E Deus está dizendo para você, eu já te dei, eu já te entreguei armas espirituais para que você utilize em meio ao cárcere que você está aprisionada. Porque quando você muda a atmosfera, você muda o destino. Shalom, meu povo! Bom dia com alegria, com fôlego novo. Segundou! Nessa manhã a palavra de Deus ela se encontra em Atos 16, versículo 25. Atos 16, versículo 25, já enviou os convites pro povo. Hoje é segunda, é dia de acordar cedo. Então envie esses convites aí, que o povo tem que estar acordado em nome de Jesus. Atos 16, versículo 25, e diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E outros presos os ouviam. E de repente, fala de repente aí pra você. De repente. Eu amo essa palavra, de repente. Essa palavra ela parece meio nordestina, né? De repente. E de repente, amo demais. Houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram. E as correntes de todos se soltaram. A corrente de todos se soltaram. E o carcereiro acordou e vendo as portas abertas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos estivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. O Deus do de repente. Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, ministra ao nosso coração. Pai, que verdadeiramente essa palavra ela encontre um lugar dentro de nós, ela possa explodir como um rema para as nossas vidas. E que nós saiamos daqui, ó Deus, para colocar a Tua palavra em prática. Senhor, não queremos apenas guardar a Tua palavra no nosso coração, mas nós queremos que possamos ir além para colocar em prática, ó Deus, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra hoje que fala a respeito de quando mudamos a atmosfera, nós mudamos um destino. A adoração, queridos, ela tem o poder de afetar destinos. E Deus te chamou para que você fosse um adorador. É interessante que na palavra tem um versículo que fala que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu não vejo Deus procurando muita coisa, não. Mas eu entendo que se Ele está procurando, você só procura o que não está óbvio. Por exemplo, eu tenho minhas coisas aqui. Por exemplo, eu quero meu óleo que eu uso para ungir as coisas. Ele está aqui, eu não preciso procurar ele. Eu já sei onde ele está, eu já sei que ele está ali. Eu já pego e uso. Simples assim. Mas a palavra diz que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus está procurando aqueles que adoram o Senhor. Mas não adoram da boca para fora. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E essa palavra, queridos, ele fala a respeito de Paulo e Silas. Homens que Deus tinha chamado, homens que Deus tinha orientado, homens que estavam cumprindo o chamado, o propósito, a direção do Senhor para a vida deles. Mas em meio ao cumprimento do propósito, em meio a fazer aquilo que Deus tinha mandado eles fazerem, eles foram aprisionados, eles apanharam e eles foram acorrentados. Eu quero dizer para você, a maioria das pessoas que vivenciam metaforicamente um tipo de situação dessa, eles viveram isso na literalidade. Eles realmente foram presos, eles realmente apanharam e eles realmente foram colocados, aprisionados por correntes. Mas nós, na nossa vida, na nossa jornada, muitas vezes nós apanhamos da vida, nós apanhamos dos problemas, nós apanhamos das circunstâncias. Muitas vezes na nossa vida nós vivemos cárceres emocionais, cárceres espirituais. Nós vivenciamos rejeição, abandono, escassez, falta, necessidades. E muitas vezes nós estamos em cárceres, nós estamos em prisões, nós estamos acorrentados.
Às vezes a corrente ela não é literal, você não consegue enxergar com seus olhos naturais. Mas por mais que você se empenhe, por mais que você se esforce, muitas vezes você está totalmente estagnado, paralisado, dentro de um cárcere, moído pela vida, apanhado pelas circunstâncias, surrado pelos problemas, surrado pelas dificuldades. E a grande questão é que tem pessoas que olham para uma situação dessa e ele diz assim, Deus não é comigo. Porque se Deus fosse comigo, nada disso estaria acontecendo. Se Deus fosse comigo, se Deus estivesse nesse projeto, nesse plano, as coisas estavam fluindo. Queridos, e eu quero, em primeiro lugar, trazer clareza nessa manhã. Que Deus, Ele está com você. Ele não te deixará. Ele não te abandonará. Assim diz o Senhor na sua palavra. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Então Deus é conosco. Só que, dentro daquilo que Deus muitas vezes nos manda, nos orienta, nos direciona a fazer. Às vezes se levantam barreiras, às vezes se levantam cárceres para nos manter aprisionados. E na verdade, queridos, existe algo que aconteceu aqui entre Paulo e Silas. Eles estavam dentro de uma situação, eles estavam dentro de um cárcere, eles estavam aprisionados, eles tinham sido apanhados ali, eles viveram um tipo de humilhação terrível. E naquele momento eles tinham a opção de tomar decisões. E na nossa vida, quando os problemas chegam, quando as circunstâncias nos pegam de surpresa, quando situações da nossa vida nos aprisionam, quando as dificuldades batem na nossa porta, quando a vida bate em nós, sem a gente entender o motivo, a razão, a circunstância, de repente nada sai como você planejou, como você gostaria. E nesses momentos, são momentos decisivos na nossa vida. Nesses momentos, são os momentos aonde o nosso destino pode virar uma chave. Ou uma chave para permanecer aprisionado e ficar lá, lamentando, lamuriando, com aquelas correntes presas lá no fundo do cárcere, na escuridão, em momentos difíceis, olhando para sua dor e tendo pena de você. Você pode sim, é uma decisão que você tem. A decisão de olhar para a dificuldade, de olhar para o problema, de olhar para o cárcere, de olhar para o que você está vivendo, de olhar para as correntes que estão presas em você e ter pena de você. Essa é uma decisão que você pode tomar. Poxa, tudo para mim dá errado, nada para mim flui, eu estava fazendo a vontade do Senhor, eu oro, eu busco e nada acontece. Pode. Essa é uma decisão. E eu quero dizer para você que a atmosfera que você cria, ela muda o seu destino. Ou para melhor ou para pior. Tem coisas, queridos, que é Deus quem faz. É. Mas tem coisas que nós podemos fazer. E eu quero te dizer nessa manhã, como eu já disse em várias lives, que o céu, queridos, ele responde às nossas orações. Ele responde ao nosso clamor. Ele responde à adoração. Existe resposta que vem do céu, mas essas respostas, elas são criadas na nossa atmosfera. Você precisa entender que você vive em uma atmosfera espiritual, mas você também vive numa atmosfera física, e você também vive numa atmosfera emocional. Então nós lidamos com 3 tipos de atmosfera: uma atmosfera espiritual, uma atmosfera emocional e uma atmosfera física. E eu preciso intencionalmente me mover nessas atmosferas para que eu possa acionar o céu. Por isso que a palavra de Deus diz: buscar-me-eis. Ação, atitude. Buscar-me-eis e me encontrareis quando você me buscar de todo vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. Um Deus que muda a vida, que muda as circunstâncias, que muda a situação, que restaura a nossa vida, que restaura a nossa história. Só que tem pessoas que não entendem que ela precisa se mover debaixo de uma atmosfera profética. Que ela precisa se mover. Não, ela fica estática diante da vida. Ela apanha da vida, ela apanha do problema, ela apanha da circunstância, ela é aprisionada dentro de uma cela. Ela se acostuma com o cativeiro. Quantas pessoas estão cativas e adaptadas com o cativeiro? Ah, é assim mesmo. Essa é a vontade de Deus. Será? Será que essa é a vontade de Deus? A vontade de Deus, queridos, é nos libertar.
A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. A vontade de Deus é nos fazer fluir. A vontade de Deus é nos levar para um novo nível na presença dele. A vontade de Deus é que os planos, os projetos, os propósitos dele se cumpram. A vontade de Deus é que você viva o plano de Deus em soltura e não aprisionado. A vontade de Deus é que as correntes se soltem dos seus braços, das suas pernas. Será que era a vontade de Deus? Paulo apanhar, ser preso, ir para um fundo de uma cela? Não, era a vontade de Satanás. O diabo queria parar Paulo. O diabo queria paralisar Paulo. O diabo queria dizer para ele assim, ó, deixa eu te falar aqui, tá fazendo a vontade de Deus? Eu vou moer você. Eu vou parar você. Só que os planos de Satanás, queridos, eles foram frustrados. Porque quando Paulo e Silas, eles se encontram à meia-noite, em total escuridão, aprisionados, encarcerados, acorrentados, apanhados dentro daquele lugar. Ao invés de se lamentar, lamuriar, reclamar, ter pena deles, eu vou dizer pra você, eles tinham tudo pra fazer isso. Eles tinham tudo pra reclamar. Eles tinham tudo pra se lamuriar. Eles tinham tudo pra lamber ferida. Eles tinham tudo pra ser dois mimizentos dentro da cadeia. Tinha tudo. Realmente eles estavam diante de um problema, diante de uma dificuldade. Mas, naquele momento, eles tomaram uma decisão. Naquele momento, eles decidiram. Bora cantar, Paulo. Vamos adorar Silas. E naquele momento, eles levantam louvores e adoração. A palavra de Deus diz assim. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Eles começaram, queridos, a construir uma atmosfera, primeiro no reino físico. Eu quero garantir para você nessa manhã. Provavelmente Paulo e Silas não tinham vontade de cantar e adorar. A grande problemática da nossa geração é a geração da vontade. Ah, eu não tô com vontade. Eu não tô com vontade de jejuar, eu não tô com vontade de ler a Bíblia, eu não tô com vontade de adorar. Não tenho vontade. É a geração das vontades. Você só faz aquilo que você tem vontade. E é por isso que muitas vezes você está aprisionado. Eu tenho convicção, queridos, que diante de uma situação dessa, todo moído de surra, o corpo todo dolorido, na escuridão, à meia-noite, acorrentados. Mas eles entenderam que eles poderiam construir uma nova atmosfera naquele lugar. Quando eu mudo a atmosfera, eu mudo um destino. E Deus nos deu, Deus nos entregou armas espirituais que são capazes de mudar a nossa atmosfera física, emocional e espiritual. Deus nos deu, entregou na nossa mão chaves que nós podemos construir atmosferas, que nós podemos literalmente, queridos, construir uma nova atmosfera dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro de nós. Construir uma atmosfera santa, poderosa, uma atmosfera que nos leva para um novo nível na presença de Deus. Uma atmosfera que muda as nossas estruturas. Uma atmosfera que vai mudar o nosso destino. E não apenas o nosso destino, mas o destino das pessoas que estão perto de nós. Ontem, as meninas da mentoria, da última mentoria agora, da mentoria Transfigurada 5.0, elas mandaram mensagem assim. Mandaram do Dia dos Namorados lá com os maridos. Um pastor também que estava lá mandou ele com a esposa e uma programação que teve na igreja deles. E elas falaram uma coisa que me chamou muita atenção. Elas disseram assim: bem que a pastora disse que quando eu mudasse, tudo ia mudar. E eu achei muito lindo e muito precioso. Porque ela disse assim: eu pensei que eu teria muitas mudanças em diversas áreas. Mas aconteceu algo, inclusive no meu relacionamento. Sabe por quê, queridos? A atmosfera interna daquela pessoa mudou. A atmosfera interna muda, a atmosfera externa muda. A atmosfera das pessoas perto de você muda, porque os seus olhos mudam, a sua visão muda, as suas estruturas mudam. E quando eu mudo, tudo começa a mudar. Quando eu mudo a minha atmosfera, eu posso mudar o meu próprio destino, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. E Deus, queridos, Ele nos dá armas espirituais. E eu quero dizer nessa manhã de novo pra você, o céu não age. Tem um monte de gente estagnada aqui nessa manhã. Tem um monte de gente paralisada aqui nessa manhã. Tem um monte de gente lambendo ferida. Tem um monte de gente se lamentando da sua dor, do seu problema, da sua dificuldade. Por que nada dá certo? Porque é tão difícil. É só difícil só pra mim. Eu não consigo mais caminhar, as coisas não fluem, mesmo que eu me esforce.
céu não age, o céu reage. O céu reage à sua oração. O céu, ele responde ao seu clamor. O céu reage à adoração, ao louvor, à gratidão. A atmosfera da sua casa muda. A gente começa, queridos, quando eu adoro, quando eu oro, quando eu busco, quando eu adentro nesse lugar de intimidade e comunhão com Deus, primeiro, quanto mais tempo eu passo com alguém, mais parecido com essa pessoa eu me torno. Então, quanto mais tempo eu passo com Deus, mais parecido com Ele eu vou ser. Então, existe em mim empatia, bondade, misericórdia, alegria, paz, comunhão, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio, bondade de Deus, benignidade. No meu coração existe bondade de Deus, existe benignidade de Deus, porque quanto mais perto dele, mais parecido eu me torno com ele. E quanto mais parecido eu me torno com ele, eu mudo a atmosfera primeiro interna. Às vezes nós estamos tão preocupados com as questões externas e nós continuamos presos dentro de nós mesmos. Continuamos encarcerados internamente. Tem pessoas, queridos, que elas são livres. Externo. São pessoas livres externamente, mas encarceradas internamente. Pessoas que são livres, mas prisioneiras internas. Isso é tão poderoso, isso é tão interessante. Sabe por quê? Porque eles puderam prender Paulo e Silas. Eles conseguiram espancar Paulo e Silas. Eles conseguiram colocar correntes em Paulo e Silas. Mas eu quero dizer para você, a liberdade que estavam dentro deles, a liberdade do Espírito de Deus, continuou reverberando. E naquela liberdade, naquele louvor que estavam dentro, eles poderiam prender o físico de Paulo e Silas, mas eles não poderiam aprisionar aquilo que Deus tinha construído dentro deles. E eles utilizaram, não de armas humanas, não de armas comuns, mas eles começaram a utilizar de uma arma espiritual, que foi o louvor, que foi a adoração. E eles começaram a cantar louvores e adoração. Eles começaram a mudar a atmosfera daquele ambiente, daquele lugar, daquela cadeia, daquela cela. E quando eles começaram a adorar o Senhor, de repente, o mover de Deus aconteceu, um terremoto veio. As correntes se soltaram. E é interessante, queridos, que Paulo e Silas não mudou apenas a vida deles com aquela postura, com aquele posicionamento, com aquela estruturação. Eles geraram uma atmosfera de glória tão poderosa naquele ambiente que todos os presos, as correntes se soltaram deles. Quando Deus, ele traz essa libertação interna. Quando você se move em louvor, em adoração, em gratidão, em oração, em busca, envolvimento com a glória de Deus, não é apenas você que é livre. Você começa a influenciar a atmosfera onde você está inserido. Você começa a influenciar a atmosfera onde Deus te colocou. Por onde você passa, uma atmosfera de glória começa a se mover de uma forma tão poderosa que destinos são mudados. Porque da sua postura, porque do seu posicionamento, porque você disse sim pro Senhor, porque você não lamentou por conta dos acontecimentos. Mas você se posicionou. Em meio às guerras, em meio às prisões, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às surras da vida. Você tem duas decisões. Criar uma atmosfera de derrota, de vergonha, de humilhação, de dor, de lamento. E tem pessoas que se tornam experts em se manter na mesma prisão. Ao invés de experimentar uma atmosfera de glória, ao invés de experimentar uma atmosfera de mudança de destino, ela passa uma vida inteira aprisionada. Aprisionada pelas dificuldades, pelos problemas da vida, sem se mover, sem agir. E o céu não age, o céu reage. Eu demorei muito tempo para descobrir que o céu não agia, o céu reagia na minha direção. Deus, ele espera que você se mova. Ele espera que você seja um gerador de milagres. Alguém que se move em louvor, em adoração, em gratidão. Querido, se mover quando as correntes já saíram. Agradecer quando as correntes já se soltaram. Agradecer quando você já saiu da prisão. Isso é muito fácil. Todo mundo faz. Oh, deu tudo certo. Miriam dançou depois que o mar tinha abrido, já tinha passado. Eu quero ver dançar quando o mar tá fechado.
Eu quero ver dançar quando Deus ainda não fez. Eu quero ver adorar quando a única coisa que você tem são correntes, prisões, surra, problemas, circunstâncias contrárias a tudo que você tem. E é para esse lugar que Deus está te chamando. Criar uma atmosfera de adoração quando você ainda não viu. Tem um louvor que diz: então comece a glorificar pelo que ainda não viu. Se Deus prometeu, vai se cumprir, sua bênção vai chegar. É agradecer. É engrandecer o Senhor. É se mover numa atmosfera onde você começa a agir e ver a reação do céu na sua direção. Os de repente de Deus, queridos. Os de repente de Deus acontecem na vida das pessoas que criam atmosferas de glória. Os de repente de Deus não acontecem na vida de todo mundo, não. Não. Tem pessoas que andam com Deus, mas não reconhecem quem Ele é. Adoração. Paulo e Silas foram intencionais. Paulo e Silas foram intencionais na sua atitude. Eles podiam fazer uma reunião ali, aprisionados, e dizer: Paulo, eu acho que nós não estamos fazendo a vontade de Deus, não. Eu acho que Deus não é conosco. Eu acho que deu tudo que tinha que dar ruim, já deu. Vamos parar por aqui. Mas a postura de Paulo e Silas foi outra. A postura de Paulo e Silas foi daquele que diz assim: quando eu não sei o que fazer, eu vou adorar. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Que eles não tinham muita coisa para fazer lá dentro, não. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Adore. Diga pro Senhor, seja sincero com Ele: Senhor, eu não tô entendendo, não. Senhor, eu tô aprisionado. Eu tô numa situação aqui que eu não tô entendendo, mas eu quero te adorar. Eu só quero te adorar. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero engrandecer o teu nome, eu quero te glorificar. Eu quero dizer pro Senhor que ainda que eu não entenda, eu te adoro. Eu te exalto. Eu engrandeço e eu glorifico o teu nome. E eu sei, Pai, que a adoração, ela tem o poder de mudar atmosferas. Não apenas da minha vida, mas de todos aqueles que estão próximos de mim. Deus quer mudar, queridos, o destino. O seu destino. Deus quer mudar o destino daqueles que estão junto com você. Mas para isso Ele está contando com você. Para mudança de atmosfera dentro da sua casa. Para mudança de atmosfera dentro do seu lar. Quando eu mudo a atmosfera, eu mudo o destino. E eu vou contar aqui para você. Quando Paulo e Silas adorou, de repente, a palavra de Deus diz: os alicerces da prisão foram abalados. De repente, os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, ouça isso. De repente, os alicerces da prisão foram abalados. Alicerce, queridos, fala de uma coisa que você não tem como movê-la. E eu quero dizer para você nessa manhã: aquilo que você não consegue mover, Deus consegue. Aquilo que não está na sua possibilidade, é possibilidade para Deus. Aquilo que você olha e sabe: olha, eu não tenho condição de fazer isso aqui, mas Deus tem. Deus diz aqui na palavra dele: Ele abalou os alicerces daquele lugar. E imediatamente, as portas foram abertas. Eu quero dizer para você: quando você adora, quando você louva, existe um poder, queridos, na adoração. Existe um poder no louvor. Tem inclusive um livro que a gente já leu, acho que ano passado a gente leu no nosso propósito. E ele falava do o louvor que liberta. O louvor que liberta. Fala a respeito de agradecer, de glorificar, mesmo quando você ainda não tenha visto. E existe poder no louvor. Existe o poder na gratidão. Todas as portas foram abertas imediatamente. Deus está falando de algo imediato, de algo rápido, de algo que é um mover sobrenatural, de repente. Eu estou andando de repente. É um susto de Deus na sua direção. Eis-me aqui. Portas começam a se abrir da parte de Deus. E nessa manhã eu creio, em nome de Jesus, que tem portas se abrindo aqui nessa manhã. Eu creio em nome de Jesus que tem correntes que estão sendo desfeitas. Eu creio em nome de Jesus que tem alicerces de prisões que estão sendo abaladas nessa manhã aqui. Que você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela continua dizendo que o carcereiro, ele quis se matar. Mas Paulo falou assim: epa, não se mata não. A atmosfera, queridos, que Paulo tinha criado não era uma atmosfera de morte, era uma atmosfera de vida.
Não era uma atmosfera de prisão, era uma atmosfera de libertação. Presta atenção. Paulo estava num ambiente de morte. Paulo estava num ambiente de prisão. Paulo estava num ambiente de correntes. Mas ele transformou a atmosfera daquele lugar. E aquele lugar se transformou em um lugar de portas abertas, de correntes quebradas, de libertação e de restauração. Nós fomos chamados por Deus para transformar o nosso ambiente. Pega essa chave nessa manhã. Diga para você hoje, eu fui chamada para ser uma transformadora de ambientes, de atmosfera. Eu fui chamada para ser uma transformadora de atmosfera. Quando você chegar, queridos, a sua adoração precisa transformar essa atmosfera. Paulo falou assim, não mata não, não se mate não, nós estamos aqui. A construção que nós estamos fazendo não é para matar você não, é para trazer vida. E eu quero dizer para você, naquele dia, o carcereiro disse assim, como eu faço para ser salvo? Como eu faço para adentrar nessa atmosfera? Paulo não convidou ele, ele se convidou. Como eu faço para entrar nessa atmosfera? E Paulo disse assim, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus está chamando você para que você construa uma atmosfera dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro da empresa onde você foi colocado. E essa atmosfera de glória, ela vai começar a alcançar pessoas. Ela vai começar a alcançar vidas. Ela vai começar a gerar mudanças, gerar transformações. É incrível como que quando você muda, as coisas começam a mudar. Durante alguns anos da minha vida, eu passava muito tempo na oração dizendo, Senhor, muda fulano, Senhor, muda Beltrano, Senhor, muda ciclano, eu não dou conta mais de mexer com fulano. Eu orava assim. Até um dia que Deus me deu um sulavanco na oração e ele disse assim, isso aí, você precisa mudar. Para de orar para os outros mudar, e é você que precisa mudar. Eu gostei não. Mas eu ouvi. Eu falei, eu que preciso mudar. E daquele dia em diante eu comecei a orar, Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Senhor, me faz parecida contigo. Senhor, coloque em mim a mente de Cristo. Me ensina a mudar a minha atmosfera por meio do louvor, da adoração, da gratidão. Me ensina a criar um ambiente, uma atmosfera de glória. Para que a sua presença se hospede na minha vida. E para que destinos sejam transformados por conta de uma atmosfera transformada. Eu quero te dizer nessa manhã que tem ambientes, lugares que Deus quer tocar através da sua vida. Tem cárceres que Deus quer tirar você, mas não apenas você, as pessoas que estão próximas a você. Tem cárceres que Deus quer abalar. Tem portas que Deus quer abrir. Tem correntes que Deus quer quebrar, e não apenas sua, mas das pessoas que estão próximas a você. Eu quero que você saia entendendo aqui nessa manhã. E que você diga pra você hoje. O céu não age. O céu reage. Quais são as atitudes que eu tenho tido pra ver uma reação do céu? Porque eu quero dizer pra você. Pra Deus não tem nada difícil. O de repente de Deus pode acontecer hoje na sua vida. E existe uma atmosfera aqui hoje nessa live. De repente de Deus. Existe uma atmosfera aqui hoje. De portas sendo abertas. Imediatamente. Todas as portas se abriram. Que esse rema de Deus caia dentro do seu coração e possa explodir dentro de você. Hoje, todas as portas foram abertas. E uma explosão de Deus possa entrar dentro de você hoje. Que você entenda que não tem porta fechada para Deus. Não tem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fique de pé diante dele, queridos. Nada, nada. Não tem porta, não tem correntes, não tem prisões. E Deus, Ele te chamou aqui nessa manhã para dizer para você, existem armas que eu já entreguei para você. Agora usa. Porque a arma parada, ela não cumpre o propósito. Usa. E não é hoje, não é amanhã, não é semana que vem, é todos os dias. Utilize as armas de Deus. E você vai começar a ver a atmosfera das suas estruturas. Primeiro em você, depois através de você. Primeiro em você, depois através de você. Que nessa manhã você saia daqui
para adorar, para engrandecer, para glorificar. Em meio às guerras que você está vivendo, em meio às prisões que você está inserida, que você possa entender, esse não é o plano de Deus para você. Tem pessoas que estão dentro de prisões, tem pessoas que estão paralisadas dentro de uma prisão, apanhadas da vida, moídas. Tem pessoas que estão literalmente aprisionadas por correntes. E elas estão lá. Esse é o plano de Deus. Isso aqui eu tô passando porque é a vontade de Deus para mim. E eu quero dizer para você, não. A vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Tem dificuldades? Tem sim. Mas Deus não me chamou para viver na dificuldade. Não. De jeito nenhum. Ele é o Deus dos de repente. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus do prodígio. Ele é o Deus da maravilha. Ele é o Deus que abre portas. Ele é o Deus que abala cárceres. Ele é o Deus que traz vida, que traz mudança, que traz transformação, que traz restauração, que traz libertação. A palavra de Deus diz: por onde Jesus passava, por onde ele passava, tinha milagres, prodígios, maravilhas, libertação, cura, restauração, vida. Por onde ele passava. Eu quero dizer para você, ele está aqui. Ele não mudou. Não mudou. Ele continua sendo Deus que opera milagres, prodígios e maravilhas. E por que, pastora, que eu não vejo? Porque talvez você precise começar a agir. Agir em louvor, em adoração, em oração, em busca, em se mover com as armas espirituais. Para que você comece a ver a glória de Deus. O céu se abrir. As portas começarem a se abrir na sua direção. Para que você possa experimentar o novo de Deus na sua vida. Que nessa manhã você saia daqui entendendo, o céu não age, o céu reage. Que você saia daqui nessa manhã, eu vou colocar em prática essa palavra. Senhor, eu vou adorar, eu vou engrandecer, eu vou glorificar o teu nome. Senhor, eu vou orar, eu vou acreditar. Eu vou, Senhor, me mover em fé, em gratidão. É nesse lugar, Senhor. Porque eu creio, Senhor, toma essa palavra como realidade para mim. Eu creio que quando eu mudar minha atmosfera, eu vou mudar destinos, eu vou mudar realidades. Quando eu mudar minha atmosfera, eu abro os céus. E um mover sobrenatural de Deus começa a acontecer na minha vida. Existem coisas que você faz. E existem coisas que Deus faz. Deus não vai fazer aquilo que é pra você fazer. E você não vai fazer aquilo que é Deus quem faz. Eu quero te informar. O impossível Deus faz. Mas o possível você precisa fazer. Paulo e Silas, eles não poderiam abalar os cárceres. Eles não poderiam tirar as correntes das mãos e dos pés. Eles não tinham capacidade de abrir aquelas portas que estavam cerradas naquele lugar. Eles não podiam se arrancar daquela prisão. Era a parte de Deus. O abalar daquele cárcere, o abrir das portas, o cair das correntes, era com Deus. Mas eles podiam adorar. Seu corpo estava preso, mas sua alma era livre. Eles podiam glorificar. Eles podiam engrandecer. Eles podiam se mover em fé. Eles podiam trazer vida para aquele ambiente, para aquele lugar. E eles tomaram a decisão. Nós vamos mudar a atmosfera desse lugar. Vamos, Paulo. Vamos, Silas. Vamos mudar a atmosfera desse lugar. Vamos construir uma atmosfera de glória. Vamos construir uma atmosfera de glória, onde Deus pode vir de repente. Uau! Porta se abre, cárcere se move, um mover sobrenatural de Deus acontece. Deus está te chamando para esse lugar. Deus está te chamando para esse lugar. Para viver na atmosfera sobrenatural. Dentro do seu lar, dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. Tem vida de Deus. E você precisa acessar essa vida de Deus por meio das suas ações. O céu não age, o céu reage. Que nós possamos, através da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão. Não algo mentiroso, mas real, verdadeiro, construído em Deus. O Espírito de Deus que habita em você. Ele vai te ajudar a adentrar nesse lugar. Gi disse aí, Gisele. Esse versículo foi que eu escolhi para viver esse ano na minha vida. E essa manhã eu quero orar com você, declarando essa palavra. E declarar que será salvo você e sua casa. Não é só você, não. É você e a sua casa inteira, no nome de Jesus. Pai, nós oramos essa manhã. Nós queremos te louvar, te agradecer por essa palavra de vida, de esperança. Queremos, ó Deus, te pedir, transforma-nos, restaura-nos, muda a nossa mentalidade, que nós possamos agir
e ver o céu reagir diante das nossas ações. Pai, que nós possamos nos mover em fé, que nós possamos nos mover em adoração, em gratidão, em louvor, em oração no entendimento, em oração em línguas. Que nós possamos nos mover, ó Deus, debaixo de uma atmosfera de transformação, de mudança. Que os de repente do Senhor nos encontrem. Que os cárceres sejam abalados. Que as portas se abram nessa manhã. E que verdadeiramente, Pai, nós possamos ser aqueles que geram milagres na Tua presença. Espírito Santo, enche o nosso coração com a Tua presença. Espírito Santo, nos direciona. Pai, nos dá estratégias para sairmos daqui hoje. Não como aqueles que ouvem a Sua palavra e não praticam. Não como aqueles que se tornam inertes diante da Tua palavra. Mas como aqueles que se movem em fé. Se movem debaixo de uma atmosfera profética do Senhor. Ó Deus, nós não queremos viver apenas um evangelho natural, comum. Ó Deus, de uma atmosfera, Senhor, sem milagres, sem nada acontecendo, mas nós queremos adentrar nesse lugar de uma atmosfera de glória. Ó Deus, nós queremos contar o novo do Senhor a cada dia. Nós queremos, ó Deus, ser testemunhos vivos daquilo que o Senhor tem feito nessa terra. Ah, Pai, nos encontra, Senhor, nos encontra. Tua palavra diz que os teus olhos estão sobre toda a terra, buscando aqueles pelos quais o Senhor pode se mostrar forte. Nos encontra nessa manhã, Senhor. Manifesta o teu reino e a tua presença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. E louvado e engrandecido seja o nome poderoso de Jesus. Eu quero lembrar para vocês que amanhã tem a live pela manhã, o nosso devocional, em nome de Jesus. E 20 horas à noite, tá bom? 20 horas, 22, 20 horas, vai ter o aulão de sabedoria. E o tema de amanhã vai ser Kaizen, melhorias constantes. Kaizen, crescimento contínuo. E em nome de Jesus eu espero você amanhã no aulão de sabedoria e também amanhã cedo aqui no nosso devocional, tá bom? Tem gente falando assim, pastora, tem que se inscrever no aulão? Gente, eu tô abrindo um grupo, vou até fazer isso agora e vou colocar um link na bio pra você se inscrever no aulão de sabedoria. O que é esse grupo? Esse grupo, ele só vai ser pra lembrar você, vai ficar fechado, quietinho, e só vai ser pra lembrar você, ei pessoal, hoje tem aulão de sabedoria, vamos lá? Porque tem muita gente que não veio terça-feira porque esqueceu, tá bom? Esqueceu. E eu quero lembrar você, porque eu quero que você cresça, eu quero que você desenvolva, eu quero que você vá além. Eu quero que no grande e poderoso dia do Senhor, você se chegue diante de Deus cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu propósito. Eu quero que você chegue diante de Deus falando assim, Senhor, eu entendi qual era o meu propósito. E eu tô aqui. E eu cumpri aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Em nome de Jesus, então vamos caminhar, vamos crescer, vamos viver o plano e o propósito de Deus nessa terra. Ó, dona, olha só, ela disse aqui, ó. Cansei de ser ouvinte, quero ser praticante de verdade. Arrasou, botou pra quebrar aí, viu? Gente, pode tirar foto, faça X. Ó, alegria, vitória. Vitória, alegria, ó. Vão lutar com as armas espirituais. Você, essa pastora, tá lutadora, ó. Lutando. Pã! Armas espirituais. É pra lutar com as armas espirituais. Paulo e Silas, aprisionados, fizeram o quê? Lutaram com as armas que Deus colocou nas mãos deles, que era louvor e adoração. Que você saia daqui hoje colocando em prática essa palavra. Coloque em prática. Em nome de Jesus. Tamo junto. Amanhã a gente se vê aqui nesse mesmo horário. Já coloquei o print. Faça o print. E poste no seu story. E marque 3 pessoas. Gente, vem pra live em nome de Jesus. Vem pro devocional, tá bom? E que você possa ser um agente de Deus nessa terra, convidando o máximo de pessoas que você conhece, para que a gente possa crescer, formando de fato um exército de transfigurados no Senhor. Então, bora lá? Deus abençoe. Um excelente dia, maravilhoso. Que você seja conduzido e guiado pelo Espírito Santo. Crie seu excepcional dia, guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Ó, meu negócio aqui não quer sair não, gente. Vai dar certo, vai dar certo.